Olá, estamos na nossa segunda aula, sejam bem-vindos. E hoje nós vamos continuar o capítulo 1, nos atendo às características da autoridade, do conteúdo evangélico que Paulo veio trazer para a igreja. O apóstolo Paulo agora vai falar algumas coisas muito interessantes acerca da natureza desse evangelho maravilhoso, que nós explicamos o que significa na aula passada e nós vamos nos atentar a isso. Mas antes de entrar no texto, eu quero contextualizar você com esse apóstolo Paulo. A palavra de Deus fala que Paulo, ele era um fariseu. Era um fariseu muito importante. O apóstolo Paulo, quando fala de si, quando dá testemunho da vida que ele tinha antes do encontro com Cristo, que aconteceu em Atos 9, o apóstolo Paulo diz que ele era extremamente zeloso das tradições que recebeu dos pais. Ele era um fariseu zeloso, ele era discípulo de um homem chamado Gamaliel. Gamaliel, ele fazia parte de uma linhagem muito importante dentro do farisaísmo, linhagem do qual o seu avô era um homem chamado Hilel. Hilel foi o homem que fundou o farisaísmo, que depois acabou se tornando no rabinismo que nós conhecemos nos dias de hoje. Então, Paulo ele vinha de uma linhagem importante, guardava muito bem as leis, e aí nós precisamos entender por que é que Jesus Cristo escandalizou tanto os fariseus. Quando os profetas falaram do Messias, eles estavam dando a ideia de um Messias que é rei. Se você abrir Isaías capítulo 11, que é um dos meus textos favoritos acerca do Messias, ele vai falar de um Messias rei que vai vir para estabelecer paz e vai tornar Israel uma nação forte. No período intertestamentário, entre o período do último livro do Antigo Testamento e o nascimento de Jesus Cristo, tem um período que ficou conhecido como Dinastia Hasmoneia. A Dinastia Hasmoneia foi um período que foi inaugurado pelos Macabeus, que lideraram uma guerra contra os Seleucidas, eles os venceram e eles estabeleceram um período em que o Estado de Israel era muito forte. Havia paz em Israel, eles não eram colonizados. Eles viram Israel viver um tempo que ensaiava, era como se fosse um ensaio para o período messiânico. No período em que Jesus Cristo está na Terra, Israel agora era uma colônia do Império Romano. Ora, os fariseus olhavam para aquilo e pensavam, logo, logo vem o Messias, e quando o Messias vier, ele vai destruir tudo isso aqui, ele vai estabelecer o Estado de Israel de novo. E aí aparece Jesus dizendo que é o Messias, dizendo que é o Filho de Deus, e morre nas mãos dos homens que todo mundo, quando lia os profetas, acreditavam que iria acabar com esses invasores. Jesus Cristo morre pelas mãos desses homens. É imperativo que você entenda isso. Então o fariseu, quando ele ouvia falar dos apóstolos, que Jesus Cristo era o Messias, eles ficavam enfurecidos. Paulo, zeloso das tradições que recebeu dos pais dele no judaísmo, ele não poderia ficar inerte. O que ele faz? Ele começa a participar das campanhas para matar esse povo mentiroso, esse povo arrogante, esse povo herege, que são os seguidores de Jesus Cristo, que afirmam que ele é o Messias. E aí os fariseus dizem, como ele é o Messias, morreu na mão dos romanos, que Messias fraco é esse? E ainda por cima, os apóstolos respondiam, mas ele ressuscitou. E aí eles diziam, estão fugindo, estão tentando criar refúgios. Paulo fica nervoso com isso, Paulo quer matar esses homens, Estevão é morto apedrejado aos pés de Paulo. O apóstolo Paulo fala que ele segurou a capa de um dos sacerdotes que estavam apedrejando Estevão. Ele cuidou para que nada atrapalhasse o homem de mandar aquele herege
para o inferno. Logo depois ele pede mais mandados de prisão, mais autorizações para poder caçar mais cristãos, perseguir e prender. Só para você ter uma ideia, Gamaliel, que foi o discipulador de Paulo, ele na verdade demonstrou mais clemência com os apóstolos do que o próprio apóstolo Paulo estava disposto. A Bíblia fala que os apóstolos foram presos por uma comitiva de fariseus, eles fizeram uma reunião para decidir o que iriam fazer com esses homens, e aí quando eles foram até a prisão, os apóstolos haviam desaparecido. Eles estavam no templo pregando o evangelho. Quando essa comitiva chega enfurecida e decide então que vai matá-los, Gamaliel faz um apelo para que eles não o façam. Eu acho muito interessante o argumento de Gamaliel. Ele diz o seguinte, se esses homens não estiverem falando da parte de Deus, a obra deles vai passar. E aí ele cita um exemplo de uma outra pessoa, um outro agitador, que apareceu falando um monte de coisas, mas depois desapareceu. E aí ele completa e diz, agora, se isso for obra de Deus e nós os matarmos, estaremos indo contra a vontade de Deus. Deixa eles falarem, vamos ver no que dá. Paulo não tem esse tipo de prudência. Ele está convicto, o Messias de verdade não poderia ter morrido nas mãos dos invasores romanos. Da mesma forma, chegar agora e dizer que esse homem ressuscitou era não querer dar o braço ao torcer. Então Paulo, enfurecido, quer colocar cristãos na cadeia. Só que no meio do caminho, ele tem uma surpresa impactante. Ele tem um encontro com o próprio Jesus Cristo. Quando ele tem esse encontro com o próprio Jesus Cristo, a chave vira, porque ele não tem mais como negar. O apóstolo Paulo é um dos personagens mais propícios e mais fortes para um discurso apologético da igreja. Porque ele era um perseguidor de cristãos, ele acreditava que aquilo tudo era bobagem, que aquilo tudo era mentira, e aí, de repente, do nada, ele decide dedicar a sua vida àquela mentira e mais, morre por causa daquilo. Só que aquilo aconteceu porque Paulo vê o Senhor Jesus Cristo. E quando ele vê o Senhor Jesus Cristo, toda a sua vida religiosa precisa ser reorientada. E Paulo passa agora a direcionar todo o zelo que ele tinha pela tradição judaica ao Evangelho. O apóstolo Paulo vai aqui no texto que nós vamos trabalhar a partir de agora, no versículo 10, ele diz o seguinte: pois será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Algumas palavrinhas-chave importantes aqui. A primeira delas é a palavra servo. Aqui a palavra original é a palavra doulos. A palavra doulos significa escravo. Por quê? Porque a servidão, ela só foi inaugurada, porque a servidão somente foi inaugurada na Idade Média, no período do feudalismo. A tradução mais correta aqui é a palavra escravo. E aqui o apóstolo Paulo está tentando estabelecer um relacionamento ou mostrar um relacionamento com Cristo que aquele povo conseguiria entender, porque o escravo era alguém sem nenhuma vontade. A vontade dele não importava. Ele simplesmente vivia para fazer a vontade do seu senhor, ou a palavra grega Kyrios, né? Que é a palavra que você vai encontrar lá em Romanos, quando Paulo vai se referir a Jesus como Senhor. Quando Paulo vai se referir a Jesus como Senhor. A palavra Kyrios era a palavra Senhor, era um pronome de tratamento que o escravo direcionava ao seu dono e que outras pessoas utilizavam para apontar alguém que era senhor de escravos. Ao invés de dizer fulano de tal é senhor de escravos, eles diziam fulano de tal é Kyrios. Aqui o apóstolo Paulo está querendo estabelecer que
Quando ele está ali para trabalhar, quando ele está ali diante do povo, ele não está ali para fazer lobby com os homens. Ele está ali para ser zeloso, para ser preciso, porque o Kyrios dele é Jesus Cristo. E aqui ele dá uma direção para toda a igreja. O evangelho, segundo ele mesmo aponta em 1 Coríntios, é escândalo para o judeu. Porque o judeu não consegue conceber um Messias que é morto por opressores. Eles não conseguem conceber, eles veem em Jesus um Messias fraco. O apóstolo Paulo, quando vê e entende o propósito da morte de Cristo, que nem os discípulos, quando andavam com Jesus, entendiam. É por isso que quando Jesus morre, 2 fogem, desesperados. Talvez estavam esperando que no último suspiro Jesus Cristo fosse se encher de poder e destruir todo mundo ali, mas não, Jesus Cristo morre. Passa-se um dia, passam-se 2 dias e Jesus Cristo continua morto. Passam-se 3 dias e Jesus continua morto. E aí todas as orientações de Jesus para aqueles discípulos começam meio que a cair por terra. 2 deles fogem. Eles ainda não conseguem conceber, por mais que Jesus Cristo estivesse o tempo todo falando. O apóstolo Paulo, quando vê Jesus Cristo, que ele se rende a isso, o evangelho é verdadeiro, Jesus é o Filho de Deus, ele realmente ressuscitou dos mortos. Quando ele entende o propósito de Jesus Cristo ter morrido, ele se rende a isso. E agora nada mais importa. Então aqui ele está dizendo, faça e custe o que custar. Faça e custe o que custar. O evangelho é o que deve ser preservado. Não fazemos lobby. Estamos aqui por Jesus Cristo. É incômodo você ouvir que é um pecador? É incômodo. Para mim também era. Para mim também era. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 3, que aliás, 1 Coríntios capítulo 4, que agora ele não se importa mais com o diagnóstico que vem de nenhum tribunal humano. Seja o julgamento de judeus, de gregos, da igreja, isso não interessa mais. E ele fala, nem tampouco interessa o que eu acho de mim. Porque quando penso, a minha mente está tranquila, minha consciência está limpa. Mas nem por isso me sinto justificado. O que me justifica é o evangelho de Jesus Cristo. Então, para Paulo não interessa e não tem problema ele se dizer, falar de si mesmo como o maior de todos os pecadores, porque isso, na verdade, não significa nada. O que significa e o que é importante é que Cristo morreu por ele, que Cristo pagou os pecados dele e logo, logo ele vai receber por herança mais do que qualquer homem já possuiu nessa terra. Não tem como fazer lobby, não tem como tentar agradar. É ruim ouvir isso? É ruim, mas é o evangelho. E é por causa desse tipo de revelação que nós encontramos com o Senhor Jesus. Ele está falando aqui, não faço lobby com homens porque não trabalho para homens. Não vim para agradar homens. A lei é legal, eu cumpro a lei. Olha como eu sou bom, olha como eu sou legal, olha como eu sou santo. Deus me deve coisas. O Evangelho diz, você que era devedor, e Deus é tão misericordioso que pagou tudo e colocou um anel no seu dedo, né? Eu acho muito interessante na parábola do filho pródigo, porque o filho mais velho, quando o filho mais novo retorna e o pai o aceita, ele tá bravo por quê? Porque, em primeiro lugar, o menino levou uma parte da herança embora. Em segundo lugar, voltou e o pai estava dando mais dinheiro para ele. Por isso que o Tim Keller diz que a parábola do filho pródigo não tem só um filho pródigo, tem um pai pródigo. Porque o pai também é gastador, o pai também é investidor. E aí Jesus Cristo está revelando que ele é um tipo de irmão mais velho, diferente daquele irmão mais velho. É alguém que não se importa que o pai gaste, que o pai invista. Não merece? Não merece, mas não é essa a questão. A questão é que foi criado por Deus. A questão é que é filho de Deus. E o Evangelho vai revelando todas essas coisas. Mas primeiro nós precisamos entender.
a necessidade do que aconteceu na cruz do Calvário. E isso escandalizava judeus. E isso começou a confortar a igreja da Galácia, que começou a receber a lei e pensar realmente, na lei eu me sinto melhor. Na lei eu me sinto digno. Na lei eu me sinto merecedor. Só que a lei não tem poder de salvar. O que Cristo fez na cruz do Calvário é que tinha poder. E graças a Deus que havia um escravo de Cristo que não queria fazer lobby para administrar o evangelho. Ele vai continuar no texto, versículo 12, dizendo assim: porque não recebi de homens. Aliás, não recebeu o quê? O evangelho. Não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Eu acho isso muito interessante, porque o apóstolo Paulo sempre fez questão de deixar claro. Quando a igreja de Corinto estava idolatrando ele, né? A igreja de Corinto, quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, ele está querendo resolver um problema de divisão dentro da igreja. Tinha outros problemas também, tinha irmão brigando com irmão, processando um ao outro, tinha gente tolerando imoralidade dentro da igreja, mas o principal problema era a divisão. E a divisão estava baseada no quê? Eles estavam idolatrando os líderes. Estavam idolatrando Pedro, estavam idolatrando Apolo e outros estavam idolatrando Paulo. Aí os que idolatravam Pedro brigavam com os que idolatravam Paulo e Apolo, e por aí vai. O apóstolo Paulo chega para eles e diz o seguinte: eu não cheguei a vocês com sabedoria humana. O que vocês veem de qualidade aqui não veio de mim, não é sabedoria humana, porque eu escolhi vir até vocês não com palavras de persuasão humana, pois escolhi saber apenas Cristo e revelar apenas Cristo. O teor do que Paulo está pregando veio direcionado do próprio Cristo. Esse é o primeiro fundamento que ele vai trazer aqui. O primeiro carimbo de autoridade que ele vai trazer para a mensagem é esse. A ideia básica é essa: não recebi de líderes, não recebi de homens, não recebi de rabinos. No outro tempo, eu recebi toda a tradição que me foi passada aos pés de Gamaliel. Agora não. Agora eu recebi do próprio Cristo. E aí ele continua no texto, versículo 13. Pois já ouvistes como era o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-la. E no judaísmo eu ultrapassava a muitos da minha idade entre meu povo, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Ou seja, o apóstolo Paulo está chamando a atenção. Veja como eu era. Veja como eu era radical. Veja como eu era cuidadoso. Veja como eu ultrapassava em excelência todo mundo. Mas aí alguma coisa aconteceu na minha vida. Todo aquele fanatismo que eu tinha, todo aquele fanatismo que me consumia, tudo aquilo que fez com que eu direcionasse a minha vida, tudo aquilo que fez com que eu direcionasse a minha vida a acabar com uma heresia mudou. Ele começa a dizer no versículo 15: quando Deus, porém, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, se agradou em revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei ninguém. O apóstolo Paulo aqui está trazendo o teor do propósito dele. Eu acho muito interessante, porque Paulo relata que quando Jesus Cristo aparece para ele, ele diz: Saulo, Saulo, né? Saulo, que é a versão romana do nome hebraico Saul, que é o nome de Paulo, né? Muita gente gosta de falar que Deus mudou o nome de Paulo, mas isso não aconteceu. Saulo é a versão romana, né? Aliás, é a versão grega do nome Saul. E Paulo é a versão latina do nome Saulo. Ou seja, é tudo a mesma coisa. Quando Jesus Cristo chama ele de Saulo, Saulo, por que me persegues?
e depois diz para ele: você não vê que é muito inútil você resistir ao aguilhão? Aguilhão é uma ferramenta que era utilizada para domar boi bravo. Era como se Jesus Cristo estivesse falando para ele assim, ó: tem muito tempo que eu estou ali na sua mente. Você não percebe que eu estou te tocando à força, estou colocando o aguilhão em você para você entrar no caminho reto? Quando é que você vai se render? É o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui quando ele diz: foi desde o ventre da minha mãe, eu já tinha sido escolhido por Cristo por um propósito. E quando ele decidiu revelar o seu filho, e o que eu acho mais lindo é que Paulo não fala revelar o seu filho a mim, ele diz revelar em mim. Eu gosto muito porque Paulo gosta muito de usar essa preposiçãozinha, né? A preposição em, que significa dar aquele sentido de dentro. O apóstolo Paulo fala em Colossenses que ele se afadiga todos os dias, para que ele possa apresentar no dia do Senhor todo homem aperfeiçoado, né, maduro em Cristo. Né? Ele dá a ideia de que nós temos que estar enxertados em Cristo. Quando ele diz na parábola da videira que ele é a videira, nós somos os ramos. Se não estivermos nele, não podemos fazer coisa alguma. Mas se nós estivermos nele, vamos dar fruto, né? E aí o Pai vai podar para que continue dando frutos. A ideia básica é que não existe igreja sem ser em Cristo. A eleição de Efésios se refere à igreja. E ele diz: nós somos eleitos em Cristo. A coletividade em Cristo. Agora o apóstolo Paulo tem uma ideia muito parecida. Ele está dizendo: Deus decidiu revelar o seu Filho não a mim, mas em mim. Ele decidiu colocar essa marca em mim. Ele decidiu que isso iria acontecendo porque o Evangelho tem essa questão maravilhosa de profundidade. Apesar de o Evangelho não poder ser vivido por nós, porque ele fala do que Cristo viveu, não do que nós temos que fazer, o Evangelho vai impregnando em nós, ele vai criando um efeito em nós. É muito complicado e é pouco provável e sequer é recomendável que quando nós começamos a nos relacionar com Deus através do Evangelho, não venhamos a sentir o Evangelho penetrando em nós. Paulo está ali falando que ele é um representante básico, ele é um representante radical daquilo que o Evangelho pode produzir. Amém? E aí ele continua dizendo, versículo 17: também não subi a Jerusalém para encontrar os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. O apóstolo Paulo está aqui dando ainda a mesma ideia, né? Não recebi, não passei pela escola de tirano, né? Eu não tive que sentar e aprender o Evangelho. Minha escola foi direta com o próprio Cristo. O meu trabalho foi feito direto com o próprio Deus. Quando eu aceitei a Jesus Cristo, eu não me matriculei na escola dos apóstolos, não. Eu fui para a Arábia. Aqui, provavelmente, ele está falando de um reino árabe que existia naquela época. Era um reino que se expandia até mais ou menos o começo de Damasco, né? Provavelmente ele está falando desse reino para onde ele foi. E aí ele continua dizendo: depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Cefas, que é Pedro, né? É uma tradução do nome de Pedro. E passei 15 dias com ele, mas não vi nenhum dos apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Sobre tudo isso que vos escrevo, declaro diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Apenas tinham ouvido dizer: aquele que nos perseguia agora prega a fé que antes tentava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Para fechar o argumento, o apóstolo Paulo continua batendo na mesma tecla. Passei depois 15 dias com Pedro, passei mais um tempo com alguns outros discípulos e parti para a minha viagem missionária. E comecei a pregar do Senhor Jesus. E as igrejas que iam recebendo a notícia de que o perseguidor passou a ser um propagador do Evangelho, começavam a glorificar a Deus. O apóstolo Paulo e o testemunho dele
é elevado em quase todas as ocasiões que ele pode. Se você for analisar em Atos, vai contar, por exemplo, a história do apóstolo Paulo sendo preso, acusado de difamar o templo. Quando ele faz a sua defesa diante de Félix, ele vai contar a história da sua conversão. E ele vai continuar batendo na tecla. Eu era fariseu de fariseus, zeloso nas tradições, guardava todas as coisas, recebia aos pés de Gamaliel, de uma linhagem importante. Só que de repente eu ouvi falar de Jesus, eu vi o próprio Jesus, Jesus apareceu para mim, não posso mais me calar. Quando ele estava falando dessas coisas, quando ele usa esse testemunho, ele está querendo dizer o seguinte: existe veracidade no que eu estou falando. Porque eu era o tipo de pessoa que não deveria estar aqui no meio de vocês. Eu estava caminhando por um caminho que não tinha a menor condição de eu me tornar pregador do evangelho. Só que Jesus apareceu para mim. E depois que ele apareceu para mim, mudou todo o meu conceito religioso, mudou toda a minha forma de viver religião. E eu não posso mais abrir mão do evangelho glorioso do Senhor Jesus. Esse é o fundamento da autoridade. Quando eu faço os estudos de Gálatas, eu divido ele em 3 módulos. O primeiro módulo, eu costumo chamar de o apóstolo Paulo defende o evangelho, ou então o evangelho defendido. Ele geralmente engloba o capítulo 1 e o capítulo 2. A parte do capítulo 1 é essa. É saber o que é o evangelho, entender o que o evangelho fez na vida desse homem que está escrevendo essa carta, para que você entenda por que é que ele está sendo e por que vai ser ainda cada vez mais duro quando tocarem no ponto sensível, no ponto mais importante, que é o evangelho do Senhor Jesus. Essas são as nossas primeiras considerações. A partir da próxima aula, nós vamos enfrentar um texto importante, um texto que vai mostrar o apóstolo Paulo indo até as últimas consequências para defender o evangelho, chegando no ponto de ter que bater de frente com lideranças da igreja. Fiquem com Deus e até a próxima.